O ministro do STF, Alexandre de Moraes, irá conduzir hoje uma audiência com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Castro irá prestar informações sobre a mega operação realizada nos complexos da Penha e do Alemão em 28 de outubro, que deixou 121 mortos. Moraes, que assumiu temporariamente a relatoria da ADPF das favelas, irá à audiência no Centro Integrado de Comando e Controle da Polícia Militar no Rio. Ele acolheu o pedido do Conselho Nacional de Direitos Humanos para averiguar supostas irregularidades da operação. Felipe, que gentil, acolheu o pedido dos direitos humanos. E de novo, só tem direitos humanos o bandido? Só direito dos manos. É impressionante que dos presos de 8 de janeiro, Malemar, ele ouviu ou convocou o general G. Dias para poder... Agora ele está saindo do aconchego do gabinete dele para ir até o Rio de Janeiro. Por que ele não ouviu o general G. Dias no 8 de janeiro? Que era o general que estava acolhendo, né, os supostos terroristas. Por que ele não ouviu o general? O general foi ouvido só na CPI lá, na CPMI que estava tendo. Por que ele não ouviu também durante o julgamento? Então, você percebe que ele só faz o que lhe interessa. Ele não faz o que realmente deveria ser feito, né? Vem o Conselho dos Direitos Humanos. Ele foi lá na Papuda para poder ver quando os presos estavam doentes, foi feito o pedido, por exemplo, do rapaz que faleceu, do Clezão, que ele fez 3 pedidos, né, que estava doente, nada. Direitos humanos para quê? Agora, lá no caso do Rio de Janeiro, ele sai de Brasília, vai até in loco para ver a operação. Por amor de Deus, isso aí é algo que está tão claro, que é enviesado, quem ele quer proteger e quem ele não quer proteger. Essa balança aí está meio desregulada. Agora, aí metro não passa, não. Professor Suano, me parece como que o Cláudio Castro, que até terça-feira passada, se você perguntava para uma grande parcela da sociedade quem é Cláudio Castro, eu falei, não tenho a mínima ideia de quem é Cláudio Castro. Ou perguntava ao contrário, quem é o governador do Rio? Não tenho a mínima ideia de quem é o governador do Rio. Agora, todo mundo sabe quem é o governador do Rio e todo mundo sabe quem é Cláudio Castro. Quando Moraes avisa que vai, a ideia era se encontrar no Palácio de Guanabara. Sim. E Cláudio Castro, que é o palácio do governo do Rio de Janeiro. E o governador falou, vamos lá, onde está o operativo de combate ao narcotráfico, você vai ver câmeras, vai ver como eles atiram, vai ver tudo isso lá. E essa reunião vai ser feita lá. Esse comentário do Felipe, que me parece muito apropriado, de que está ficando cada dia mais claro para a grande parte da sociedade, mesmo aquela que assiste toda a mídia da Secretaria da Comunicação do governo, que a esquerda e parte do STF não estão defendendo a população. Porque se 90%, nós vamos ver daqui a pouco, que mora na favela está de acordo com a operação, numa pesquisa foram dados 2 informes. Quantas pessoas estão de acordo com a mega operação e quantas pessoas são do narcotráfico. Aqueles que não estão de acordo com a operação são do narcotráfico. É tão simples como isso. Foram 87%, então logo 13% está vinculado de alguma forma com o narcotráfico. Mas essa disputa entre Cláudio Castro e o STF e o governo do federal, do Lula, não deixa um Cláudio Castro mais grande em termos políticos? Cada vez maior. O Cláudio Castro, ele conseguiu uma proeza que foi mostrar que é possível ter bravura. Por que bravura? Porque coragem é quando você segue numa determinada direção sem fazer um cálculo do custo e benefício. Você tem coragem, mas a bravura é quando você tem medo, mas ainda assim você enfrenta o medo. Onde que estaria o medo do Cláudio Castro? Porque ele sabe que ele vai ser perseguido. Ele sabe que eles vão tentar puxar o tapete dele. Ele sabe que ele pode ser, inclusive, assassinado. Ele sabe que não terá pessoas protegendo ele. Aí, o Cláudio Castro toma a decisão, depois de ficar meses planejando e mostrar, nós temos que resolver esse problema da segurança. Vem o Alexandre de Moraes e tenta mostrar para ele que ele é uma autoridade máxima. O que o Cláudio Castro falou? Não, senhor, isso não é nem atribuição sua. O senhor está vindo aqui, você é relator de uma DPF, ok, mas já que sua DPF trata de um determinado tema, eu não vou fazer diplomacia com o senhor, porque o senhor, inclusive, não é convidado, porque não deveria estar fazendo essa atividade. Como o Arthur falou, que atividade? Citando o Gilmar Mendes, a mesma forma, não é uma atividade que deveria estar a cargo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Mas já que o senhor está fazendo isso de acordo com essa normatividade que nós temos aí, que eu não diria que é uma normatividade jurídica, uma normatividade impositiva de um direito que foi colocado sobre a sociedade brasileira sem a vontade popular. Então, o senhor vai lá onde está acontecendo a atividade,
para entender o que aconteceu, porque é isso que importa, e não sair de portas fechadas para o senhor falar aquilo que o senhor quiser, porque o senhor deve cumprir a sua função como eu estou cumprindo a minha. Então, ao fazer isso, ele mostrou uma bravura, que é a bravura que o povo brasileiro quer, daqueles que são opositores, daqueles que são de direita. Por isso ele se cacifa como poucos para eleições futuras, se não de 2026, que eu não acredito, mas pelo menos a de 2030. Isso ele se cacifa, porque ele está mostrando que é uma liderança que está se apresentando, não está mais se construindo. E é interessante que ele, inclusive, quando a gente olha a questão dos direitos humanos, por que os direitos humanos fizeram essa reivindicação? Porque é uma deturpação do significado de direitos humanos. A deturpação, ela diz respeito exclusivamente que direitos humanos é uma conquista da humanidade quando se preocupou com a imposição do Estado, em especial, contra o cidadão, sem ter nenhuma capacidade de frear o abuso dos seus governantes, que são empregados do povo. Aí surge uma lógica que jamais nós poderíamos permitir que os governantes tivessem capacidade sem ter nenhum freio, nenhum controle. Aí o que aconteceu? Passaram a identificar que todo cidadão é inclusive aquele marginal que rompeu o pacto social. Porque quando o marginal rompe um pacto social, não é que ele deixa de ter acesso aos direitos humanos, mas o direito para ele é diferenciado. Não se aplica mais a questão dos direitos humanos, porque é o próprio marginal, quando vai e mata alguém por causa de um tênis, estupra uma mulher, faz um sequestro, faz a tortura que eles fazem no Rio de Janeiro, ele já não está mais na condição de ser uma vítima. Ele é o algoz, ele é um indivíduo contra quem os direitos humanos devem trabalhar. Mas como houve uma manipulação, uma apropriação do conceito de direitos humanos pela esquerda, que olhou para o lupenproletariado e disse, vamos transformar isso em massa de manobra e exército auxiliar. O que eles fizeram? Deturparam os direitos humanos e fazem com que os direitos humanos se apliquem aos marginais, mas não à sociedade, que está abandonada. É essa a questão. Esse bando de deslocado chega para o indivíduo que está cumprindo uma função que não lhe cabe e vai tentar sobrepor ao Cláudio Castro. O que o Cláudio Castro fez? Não, senhor. Eu posso ter medo do que possa acontecer comigo e com a minha família, mas eu vou estar até o fim. O nome que se dá para isso é bravura. A dimensão dele hoje é gigantesca. Agora, Luiz Arthur, tinha na favela, na comunidade, como a gente quer chamar, uma sala de torturas com isolamento acústico. Teve uma, e agora a gente vai pegando histórias, né? Uma família em que a família saiu da favela porque veio um senhor e falou para uma família, fulano e tal, que é o chefe do narcotráfico aqui, gostou da sua filha, tem 10 anos. E ele quer para ele. Aí a mulher inventou que estavam indo levar a minha escola, não sei, pegou com a mochila, como que estava aí, e vazou, como falam aí, vazou. Não seria interessante o ministro Alexandre de Moraes, já que quer ver essa questão dos direitos humanos, ir na favela e perguntar para as pessoas, alguém de vocês teve algum familiar cujo Comando Vermelho alterou os direitos humanos? Porque aí a gente pode ir paridade com paridade. E eu tenho certeza que ele se surpreenderia bastante com essas informações. Seria imaginável isso? Ou você acha que não? Eu acho que ele não vai ter coragem de fazer isso, mas que seria bem-vindo, seria. Porque eu continuo incomodado, Segré, com o protagonismo dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Comentei há pouco sobre o Gilmar Mendes, né, que virou agora comentarista político de Twitter, e agora o Alexandre de Moraes, Jurista de internet. Jurista de internet, é. E agora o Alexandre de Moraes, que quer ser o protagonista da solução para a segurança pública do Brasil. Eu não sei, a não ser que o futuro nos mostre que por trás disso tem muita pretensão política, aí a gente vai entender do porquê, talvez, né? Talvez há alguns anos ele saia do Supremo, vire candidato a alguma coisa, por isso que lá atrás ele quis ser o protagonista. Aí eu vou entender, mas hoje eu não consigo entender. Realmente, por que um ministro do Supremo Tribunal Federal sai de Brasília, querendo ao Rio de Janeiro, não numa comunidade, numa favela, porque aí seria o local correto para ele ouvir as pessoas, né? Claro. Não, ele quer ter reunião só com o governador, num ambiente seguro, claro, né? Para tentar ser o protagonista. Não duvido que vai sair da reunião dando entrevistas, não vou me surpreender se isso acontecer, né? É só o que falta, ele sair da reunião e ele ser o porta-voz do resultado da reunião, né? Não duvido. Agora, Segré, aonde isso vai parar, sinceramente eu não sei. Eu acho que ele deveria ouvir mais a sociedade, sim. Ele deveria pelo menos ler as pesquisas, todas as pesquisas. Olha que é raro a gente ter unanimidade em instituto de pesquisa, hein? É raro. Todas estão indicando que os moradores aprovam a operação feita. Por quê? Porque, como você bem descreveu, Segré, os moradores são vítimas
dessas organizações criminosas, que há muito tempo não ganham mais dinheiro só vendendo drogas. Ganham dinheiro explorando a comunidade, vendendo gás, luz, internet, todos os serviços públicos que a população é obrigada a pagar para ter. O comerciante que, para poder ter o seu negócio, tem que pagar a organização criminosa. Ou seja, é um estado completamente paralelo, que tem dono, é um território que tem dono. E esse dono é a facção criminosa, que tem o seu tribunal paralelo. Todo mundo aqui assistiu o filme Tropa de Elite, viu como é que funciona um tribunal do crime, que eles mesmos julgam. Aliás, cá entre nós, não estou concordando, óbvio que não, mas são muito mais céleres que o Poder Judiciário normal, né? Eles resolvem em horas se tem que condenar, não tem que condenar alguém. Ou seja, a população é refém e a população grita por socorro. A população grita por liberdade. E quando ela não encontra essa liberdade, Segré, ocorre esse caso que você falou da mãe, uma filha de 10 anos, né, que foi solicitada por um líder da facção. Qual foi o único recurso que ela teve? Vazar, picar a mula. Agora, Segré, veja só, o Moraes, é até engraçado falar que o Moraes foi lá para tratar de direitos humanos. Uma pessoa sancionada pela Magnitsky como um dos maiores violadores de direitos humanos do planeta, na lista das pessoas mais grotescas do planeta por violar direitos humanos, indo ver se o Estado do Rio de Janeiro está tratando os direitos humanos de forma adequada. Agora, o Alecrim Dourado, o menino do Rio, né? O careca do Rio, sabe-se lá como a gente pode chamá-lo. Agora ele quer ser o novo menino do Rio, né? O Moraes foi lá para castrar o Cláudio Castro. É disso que se trata. Ele foi tentar castrar o Castro. Agora, tem dois aspectos, né, do que ele foi fazer lá que a gente precisa aqui levantar e registrar até para o futuro. Né? Por favor. O primeiro é que do ponto de vista jurídico está tudo errado. Ele já não devia estar com essa DPF como a gente já antecipou. Segundo, que uma DPF não tem audiência. Você não marca audiência, eles julgam teses abstratas numa DPF. Então a DPF, se julga teses abstratas, elas não tem que ouvir alguém. Ela não está julgando o governante, o político. Não existe uma questão concreta, ela não tem que instruir, fazer provas numa DPF. Isso não existe. Não existe. Ele, no máximo, poderia requisitar informações para as autoridades, mas jamais ir lá interrogá-las. E outra, ainda que fosse um processo onde caberia uma audiência, quem interroga é policial e Ministério Público, não é juiz. Então o ministro Moraes não só usurpa aqui essa DPF para ele, como inventa uma audiência onde não tem e faz uma função que não é dele, que é a do Ministério Público ou da polícia. Depois que essas reuniões, nessa reunião com o Cláudio Castro, segundo a imprensa, seria secreta. Como é que pode ser uma audiência pública se é secreta? Então uma reunião a portas fechadas. E a imprensa ainda noticiou que era uma reunião. Peraí, é uma reunião? Ou é uma audiência? Se é uma audiência, não pode ser secreta, a portas fechadas. E se é uma reunião por quê? O ministro Moraes já não devia estar lá fazendo audiência, porque ele não é polícia nem promotor. E se é uma reunião, ele também não devia estar lá, porque ele não é político. Então é um negócio assim completamente bizarro. O que está por trás disso, me parece claro, é que o Moraes, ele cansado de sentar em todas as cadeiras que já sentou na do Alcolumbre, a do Mota, a do Lula, agora ele quer sentar também na do governador do Rio de Janeiro. E claro, castrar a possibilidade de que o Castro vá para o Senado, porque o Senado hoje é um perigo para o STF, porque é quem pode impeachment ministros. E é disso que se trata. E vou dizer mais, politicamente, vamos ficar atentos, porque essa DPF que o ministro Moraes provisoriamente, disse ele, que provisoriamente assumiu, provisoriamente eu duvido, isso aqui vai ser provisoriamente assumido pelo Moraes, tanto quanto a censura da Carmen Lúcia em 22 ao documentário da Brasil Paralelo foi também provisória, só hoje, só dessa vez. Vocês vão ver que o Moraes vai assumir esse negócio para sempre e vai expandir, depois com algum pedido do PSOL, do Lindenberg, vai expandir essa DPF para os demais estados, porque ele vai ser o prevento, ele tocou já a sua caneta em uma, pode tocar em qualquer outra e vai passar a ser o governante da segurança pública para o Brasil, que era um anseio de centralizar a segurança pública dos estados no governo federal, era um anseio do Lewandowski, mas nem para isso ele foi capaz, era um anseio do Lula, mas nem para isso eles foram capazes, e quando o governo federal não é capaz de alguma coisa, sempre tem o nosso faz tudo, o Moraes. A porta do STF. Pitbull, né? Mas antes de ir, vamos ir agora no break, mas antes te faço uma pergunta. Essa metodologia que você explicou perfeitamente, daria sem nenhum sentido a PEC da segurança?
Pois é, mas eles não conseguem aprovar a PEC da segurança, né? Se a PEC da segurança tivesse... O que a PEC da segurança quer é o que o Moraes está fazendo agora. Né? Mas como eles... E a mesma coisa das redes sociais. Se a gente pegar lá em 2019, não precisava do inquérito do fim do mundo se eles conseguissem aprovar o projeto lá do Orlando Silva. Como eles não conseguiram aprovar a lei, eles botaram na mão do Moraes para ele ser a mão de ferro. Como eles não conseguem seguir adiante com a PEC da segurança pública, colocam na mão do Moraes. Tudo que eles não conseguem fazer do jeito regular e formal, o Moraes informalmente assume. Porque eles não conseguem pela democracia, conseguem... Pelo Moraes. Pelo autoritarismo. Moraes, não falou outra coisa. Quer falar mais alguma coisa? Não, só agradecer. Só eu voto com o relator, foi espetacular. Só diria o seguinte... Já não o relator Moraes. Você aí. Não. Você que você falou do cérebro, que a gente tá bem configurado de ter o cérebro, que é o Gilmar Mendes, e tem o Pink, né? O Pink é o cara que vai lá. Se você chegou até aqui, muito obrigado por assistir. Se ainda não é inscrito, dá aquela força, se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha com quem vai curtir esse conteúdo. Isso ajuda demais o canal a crescer. Até a próxima!